qualquer coisa. Então, como eu já adiantei, a gente vai fazer duas abordagens, uma em agronegócio e uma em desastres naturais, né? Teve um evento agora em Dubai, em fevereiro, The World Governance Summit, e eles chegaram a várias conclusões sobre o futuro do mundo. E uma delas é que a gente vai ter que produzir mais alimento daqui até 2050 do que toda a história da humanidade junto. Tá? E a gente vai ter que produzir isso de uma maneira diferente, usando novas tecnologias. Tá? Em 1950, um produtor rural tinha que produzir comida para abastecer 15,5 pessoas. Hoje, ele precisa alimentar 200. Ou seja, tem muita demanda por proteína, por alimento, e a gente tem que incorporar cada vez mais tecnologia para produzir. Isso aqui é a cabine de um trator hoje. O cara tem ar-condicionado, o cara tem FM a bordo, ele praticamente não precisa... Ele precisa ligar o trator e ele anda sozinho, está programado, com piloto automático, com GPS, com tudo. Então aquele produzir diferente, usando novas tecnologias, significa na verdade produzir mais. Tá? E no contexto do cara que está lá no campo, né, ele tem que pensar num monte de coisa, ele tem um monte de riscos que ele tem que avaliar. Como é que está a inflação, como é que estão os juros, a cotação do dólar, porque o fertilizante que ele compra é em dólar. O defensivo químico que ele compra, em geral, o princípio ativo vem de fora em dólar. Qual é o tamanho da safra? O que eu vou plantar? Vou plantar soja, vou plantar milho, vou para o girassol, vou para a canola? Aí entra agora uma nova produção recorde de soja, na nossa safra 17-18, que vai dar 118 milhões de toneladas. Uma estiagem animal na Argentina, os caras vão ter uma quebra de 34%, a saca da soja passa hoje de R$60, amanhã ela vale 70. Aí o algodão entrando na área do milho safrinha, a soja invadindo a área de arroz. Então tem um monte de questões que o cara tem que tomar decisão lá no campo. Agora sai lá do cara do campo e vem para a cidade grande. O cara que vende a semente, para vender daqui a um ano essa semente que o produtor vai plantar, ele tem que plantar um ano antes. Para produzir a semente e ter semente na hora do plantio. O cara que vai ter fertilizante defensivo tem que estar com esse material pronto para entrega. Então tem uma logística absurda. E se a gente for fazer um comparativo em termos de crescimento de produtividade agrícola, os americanos cresceram nos últimos 10 anos 1,9% ao ano. E a gente cresceu 13,6%. Não que a gente seja melhor que eles, é que eles começaram a crescer antes. Então chega um ponto que esses incrementos passam a ser menores. Se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente cresceu 5,6% ao ano. E isso tem uma importância grande porque hoje, de todas as lavouras transgênicas ou biotecnológicas do mundo, 21% está no Brasil. Então, praticamente hoje 95% da nossa soja é transgênica, boa parte do milho, do algodão e de várias outras culturas é transgênica. O transgênico não tem um caráter, a princípio, negativo. Ele aumenta a produtividade, ele diminui o custo de produtos químicos, tem a sua contrapartida ambiental, mas tem muita gente que é contra. Literalmente a gente se tornou um grande produtor de commodities agrícolas, né? Tem 7 produtos aqui que a gente é o maior produtor mundial hoje. A parte de soja, açúcar, etanol, frango, café. 77% de todo o suco de laranja do mundo sai do Brasil e 70% é aqui de São Paulo. E se a gente pegar os 4 maiores produtores agrícolas hoje, Estados Unidos, China, Índia e Brasil, a gente tem uma importância geopolítica muito grande, porque a gente foi o país que teve o maior crescimento de produtividade e é o único país do mundo que ainda tem terras para expandir a agricultura sem causar um problema ambiental de desmatamento. A gente tem hoje 150 milhões de hectares de pecuária, 1/3 está altamente degradado, pode ser recuperado usando a agricultura. Então nenhum país no mundo tem a nossa capacidade em termos de produção agrícola e de crescimento nessa produção. Até muito pouco tempo atrás, 2 anos, o estoque mundial de soja era de 1 ano. Hoje ele é de 1 mês. A China está consumindo muita soja. E aí começa a entrar as questões de risco que a gente vai abordar aqui. Aqui tem um mapa que mostra a distribuição espacial das principais áreas de soja no Brasil. Quanto mais verde, mais escuro, maior a produção de soja. Agora vamos comparar esse cara com o mapa da direita, que é o custo de escoamento de 1 tonelada de soja. Não por coincidência, a área que tem maior produção agrícola de soja, que é o Mato Grosso, tem um custo maior, $100 por tonelada para fazer aquela soja sair do talhão e chegar no Porto de Santos, ou chegar em Paranaguá. Logicamente, quanto mais perto os nossos modais de transporte ferroviário, hidroviário ou portuário, melhor. Mas muito da nossa safra ainda escoa por caminhões.
Aqui tem um trabalho gigantesco de diminuir esse custo, porque a nossa soja ainda é competitiva lá fora, mas ela poderia ser muito mais. E hoje a gente tem 3 grandes revoluções. Basicamente a biotecnologia, que são as sementes, os produtos químicos cada vez mais eficientes. A tecnologia embarcada, que permite que o cachorro pilote uma colheitadeira de 3 milhões de reais. E a tecnologia da informação, que é onde a gente acaba se inserindo. Tá? Gerando softwares e aplicações, usando as imagens de satélite para poder gerar as informações. E aqui a gente pode ver que nos últimos 50 anos a gente passou de pouco menos de 40 milhões de hectares de área plantada para 50, ou seja, aumentou 20% a área plantada, mas a nossa produção e a nossa produtividade triplicaram, tá? Aumentaram mais de 200%. E aí a gente sai do mundinho GIS, que é o Geographic Information System, uma plataforma computacional em que eu tenho as imagens de satélite, eu posso gerar um mapa com os rios da minha região, o uso do solo, a produtividade, cruzar com alguma solução de Business Intelligence, um BI, e aí poder ver aquele cubo de uma maneira muito mais inteligente. Você tem que ter uma capacidade muito grande de abstração e de análise para ver uma tabela com 10 mil linhas, 50 mil colunas, e ver e tirar alguma conclusão. Muito mais fácil ver isso na forma de um mapa ou de uma imagem. E é o que a gente faz, a gente usa esse conceito de agricultura de decisão. Eu pego as minhas variáveis, eu crio regras de negócio, estabeleço essa lógica, e eu consigo fazer 2 coisas, criar inteligência e simular cenários, para recriar o que aconteceu ou para simular o que vai acontecer. Tá? Logicamente envolvendo os atores todos. Então nada mais é do que a velha máxima, dado que vira informação, que vira conhecimento, que vai virar inteligência para que eu possa tomar alguma ação. Tá? Imagine que eu tenho uma área de vendas aqui, 3 divisões de venda no Mato Grosso, tá? Uma área amarela, vermelha e verde. Então tem uma série de riscos que os caras que produzem sementes, que produzem defensivo, o cara que produz colheitadeira, o cara que presta serviço, o cara que vende combustível, tem milhões de pessoas que estão associadas a esse elo da cadeia da produção de agronegócio. Então o cara vai pensar, eu sou um cara que vende sementes. Qual é o market share real que eu tenho num certo município? Pô, eu tenho $1 bilhão de potencial de vendas no Mato Grosso e a minha empresa vendeu 400 milhões, então eu tenho 40%. 1% de diferença são vários zeros na conta. Isso pode decretar a mudança de todo um corpo gerencial, diretor, presidente, numa empresa. Se ele descobrir que na verdade o market share que ele acha que ele não tem. A gente vai ver 2 exemplos lá na frente. Qual a relação entre as metas que eu estou estabelecendo e o crescimento de mercado? Eu estou exigindo demais dos vendedores ou eles não têm essa capacidade toda de chegar nesse valor que eu estou querendo? Então tem uma série de perguntas que podem ser respondidas, né? Qual a tendência de crescimento dessas áreas potenciais? Eu tenho logística para entregar essa semente, esse fertilizante na hora certa, no lugar certo, com menor custo? Tudo isso são questões que a gente avalia. Então, qual é o ponto em comum entre aquelas perguntas todas? É ter uma informação que esteja na forma de um mapa, georreferenciado, ou seja, a localização exata dessa informação. Ela tem que estar estruturada num banco de dados, ela tem que ser precisa, atualizada e em tempo hábil. Não adianta saber, lá em outubro de 2018, qual foi a safra de soja que terminou agora em março. O trem já passou, essa informação não é que não vai ser útil, mas ela não vai ter o valor que ela poderia ter se ela tivesse disponível em março, por exemplo. E aí entra a questão de utilizar as imagens. A gente pode ver as imagens em RGB, em cor natural, como a gente vê as fotografias que vocês tiram no celular, ou posso usar outras bandas, o infravermelho. Nesse caso aqui a imagem em vermelho está mostrando tudo que é vegetação. A vegetação aparece em vermelho, não em verde. Eu posso fazer processamento digital de imagens e detalhar muito melhor. Aquela imagem que parecia ser bem uniforme, na verdade, tem vários tipos de biomassa, são vários tipos de floresta que existem aqui dentro. E eu posso começar a fazer análise sobre essas imagens em questões multitemporais. Então aqui em cima à esquerda a gente tem a data 1, no canto à direita a data 2, e eu mandei o sistema fazer uma diferença entre as 2 imagens. Me ressalta tudo que houve de diferença e me ressalta isso em verde. Então em verde já tem tudo que foi desmatado e em vermelho o que foi de incremento de vegetação. A partir daí eu começo a fazer análises. Eu tenho satélites que passam todos os dias. Aqui é um satélite americano da NASA, o Aqua. Ele faz 3 coberturas do Brasil todo dia. Aquele espaço em azul que vocês estão vendo é um gap de informação. Em função da rotação da Terra e da velocidade do satélite, são áreas em que ele está sem enxergar nada. Então no primeiro dia eu pego o primeiro pixel que está lá em cima no Amapá e faço o seguinte, olha, tem nuvem nesse cara? Tem, joga fora. Não tem? Guarda.
No dia 2, esse pixel que ontem tinha nuvem e hoje está sem nuvem, tá, guarda. Ao final de 8, 10, 16 dias, eu vou ter uma imagem de um Paraná inteiro, por exemplo, totalmente livre de nuvens. Por quê? Se eu tenho nuvem, eu não vejo o que está embaixo. Se eu tiver um satélite de radar, o radar consegue penetrar na nuvem e me dar a resposta. No espectro óptico, eu não posso ter nuvem. Então, eu preciso eliminar as nuvens para poder fazer análise. Tudo que vocês vão ver agora, em tom marrom, é ausência de biomassa. Água, solo exposto, pedra. Em cian, muita biomassa. A cada 16 dias eu estou vendo, aqui eu tinha soja, agora a gente está vendo, essa soja foi colhida, teve um solo, preparo de solo, que é esse marrom, e aquele marrom vai ficar azul. Isso é o milho crescendo. Então eu consigo fazer uma análise a cada 8 dias ou 16 dias ao longo de toda a safra e saber exatamente o que cresceu e onde. Uma vegetação nativa, um reflorestamento, não vai ter essa mudança de resposta, porque demora muito para crescer. A soja, um milho, por exemplo, você planta, com 20 dias ele tem meio metro, mais 30 dias ele está com 2,5 metros. Se tiver a pachorra de sentar no banquinho, você vai ver o milho crescendo, porque é quase 1,5 centímetros a cada 2 horas. Então eu consigo fazer esse mapeamento e identificar, por exemplo, nessa questão do Paraná, em termos de milho, quanto mais vermelho, mais milho eu tenho. Quanto mais azul, menos milho eu tenho. Se eu analisar a safra corrente com a safra passada, eu consigo fazer uma dinâmica e ver onde teve expansão de área plantada e onde houve retração. Cara, eu preciso colocar mais semente de milho aqui, porque o pessoal está plantando mais. Preciso colocar mais fertilizante, tem que ter mais trator, mais colheitadeira, mais mão de obra. E dando um exemplo que eu dei antes sobre a questão do market share, tá? Isso aqui é o resultado do milho verão na safra 16-17. No Rio Grande do Sul, a gente achou 1.120.722 hectares. Um hectare é uma área de 100 por 100, 10 mil metros quadrados. Suponha que a minha empresa vende sementes e eu transformo o que eu vendo em sacas de semente em área plantada. E isso deu 350 mil hectares. Dentro de casa, a minha percepção é de que eu tinha 40% do mercado. Se eu dividir 350 mil por 1.120, dá 31,22. Esses 8,78% de diferença são muitos milhões de dólares. Em semente. Junta com defensivo, com produto químico, com serviços, a gente tem centenas de milhões de dólares de diferença. Agora o caso oposto. Na safra 16-17 tinha 4.857.706 hectares de soja. Eu vendi 1.800, e eu estava achando que eu tinha 32% do mercado. Na verdade, eu tenho 37,05. É o caso oposto de eu estar superando a expectativa. Isso aqui significa bônus. Um cara, quando atinge metas de venda e a empresa atinge metas de venda, tem vendedor que ganha 15 salários adicionais. Então, além de ter 12 salários mais o 13º, o cara tem o 28º salário. Então, todo mundo tem interesse em vender muito. Eu posso fazer uma análise em cima do município e ver o quanto eu tenho de área para expandir essa agricultura. Nesse caso aqui, Primavera do Leste, no Mato Grosso, eu ainda tenho só 8.127 hectares, que são as áreas em vermelho, que eu posso explorar sem criar um problema ambiental, de ser multado pelo IBAMA porque eu desmatei uma área ou porque eu estou usando uma área de alto valor de conservação. Qualquer tabela vira um mapa. Então, se eu pegar todas as vendas de colheitadeiras e tratores da Anfávia, tá? Vejam que quando começou a crise lá em 2014, a gente teve uma queda de quase 43% na venda de tratores e de 61% na venda de colheitadeira. Uma colheitadeira top de linha hoje custa 3 milhões, 3 milhões e meio de reais. Um trator, legalzinho, 1 milhão. Então é muito investimento. Se eu pegar essas informações e distribuir por vendas, eu consigo gerar mapas de onde cada um dos fabricantes, AGCO, New Holland, Agrale, Valtra, John Deere, estão vendendo. Aquele mapa lá de cima no canto é a síntese de todos eles. Percebam que tudo se copia. Onde um está, o outro está junto. Porque todo mundo vai estar onde está o filé mignon. Ninguém vai estar vendendo trator e colheitadeira no meio da Amazônia. E aí eu posso fazer exercícios como, por exemplo, voltando àquele exemplo das 3 regionais de venda, digamos que lá eu tenho um gerente regional no amarelo, no vermelho e no verde. E aqui eu tenho um mapa de potencial de venda de colheitadeiras. Dá para ver de cara que o cara da área vermelha está no osso. Não tem como aumentar a meta desse cara, não tem como colocar uma concessionária nova, não tem como novos representantes de venda. Já o cara do verde está no filé mignon, ele pode vender muito mais do que ele está vendendo. Então eu vou aumentar a meta desse cara para que ele possa dar o retorno, porque ele tem potencial para isso.
Se eu fizer uma distribuição espacial das propriedades menores que 10 hectares, logicamente, não era de se esperar que no Mato Grosso, que tem uma estrutura fundiária muito grande, eu tivesse um mapa diferente disso. Já se eu pegasse as grandes propriedades com mais de 10 mil hectares, é lógico que eu vou ter. Então eu vou focar onde? Quero vender colheitadeira? Eu vou vender aqui. Quero ver um trator de pequeno porte de 20, 30, 40 mil reais? Eu vou vender nesses caras aqui. Eu posso fazer análise de risco para questão de pragas. Tá? Existe uma praga chamada diabrótica que dá no milho e ela faz a postura na raiz e a larva, quando nasce, come todo o sistema radicular. Então o milho vai dar, ou não vai dar produção, ou vai dar muito ruim. E a gente fez um desenvolvimento de um algoritmo que classificava em função de tipo de solo, cor do solo, precipitação, temperatura, risco, onde estão as áreas que têm suscetibilidade desde muito baixa até muito alta. Quando a gente comparar com onde está o milho hoje, vocês podem ver que onde está laranja e vermelho é exatamente onde está plantado o milho. Então tem um potencial muito grande. Uma empresa de sementes comprou esse mapeamento e desenvolveu uma semente que tem um gene dentro, em que no momento que essa lagarta come a folha ou o sistema radicular do milho, ela tinha uma enzima que derrete o intestino dela. Então ela morre antes de chegar na fase sexual e se reproduzir. Porque um inseto hoje se transforma em milhões de insetos daqui a 30 dias. E aí eles fizeram o lançamento da semente justamente nas áreas mais críticas e o resultado foi fantástico. Para exportar etanol para o resto do mundo, tem que ter em cada litro de etanol que sai daqui do Brasil, para desembarcar no Japão, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, tem um relatório comprovando que aquele etanol foi produzido naquela área e que aquela área de cana não foi desmatada de 2007 para cá. Então, ao longo desses últimos 5 anos, lá na Geomente a gente gerou mais de 35 mil mapas que acompanham todos os embarques hoje da Raizen, da Copersucar, das principais usinas do Brasil. Por quê? Sem esse mapinha dando essa rastreabilidade, o etanol pode até sair daqui, mas ele não desembarca do outro lado. Questão de seguros, bancos. Tá? Vamos supor que eu tenha 6 caras aqui que tem esses talhões. 1, 2, 4, 5, 7, 8. E eu tive um granizo. Então eu peguei uma imagem de satélite antes do granizo e uma imagem depois. Eu faço aquela operação de manipulação de imagem e gero esse mapinha aqui. Os 6 caras entraram com pedido de seguro no banco. No talhão 1, teve uma redução de 60% na biomassa do que tinha naquela área. Esse cara tem direito a um seguro. O cara do talhão 4 teve um incremento de 20%. Como que pode ter caído granizo naquele talhão e o cara acionar um seguro? Ele está numa fraude. Então, cara, nega o pagamento desse cara porque ele não teve efeito danoso, apesar de estar ali pertinho, mas ele não teve um efeito para requerer a grana que ele está pedindo. Agora vamos falar de algo mais crítico em termos de prevenção. Né? A gente tem hoje capacidade de fazer muito mais do que a gente está fazendo. Tá? Me irrita ver uma maior rede de televisão do país me dá a seguinte previsão do tempo. Vamos tirar a Maju e vamos fazer análise sintática dessa frase. 50% de chance de chover, 50% de não chover. Onde, quanto e quando. Ou seja, pode chover em pontos isolados, não diz nada. Melhor recitar o Paul, né, que nunca errou o vencedor de um jogo na Copa. Se a gente pegar esse gráfico aqui, eu tinha lá em 1900 1 bilhão de habitantes. Hoje eu tenho 7. Vejam que a curva cresceu de uma maneira exponencial em termos de número de desastres naturais e de tempestades. Logicamente, se eu tinha 1 bilhão de habitantes no mundo, muitos lugares não eram habitados. Acontecia uma tempestade, um deslizamento, uma enchente e não tinha ninguém para reportar. Hoje tem. Só que acontece, todos os dias vocês veem, choveu 10 milímetros, choveu 1 milímetro. O que significa isso em termos de avaliação? 1 milímetro de chuva é 1 litro em 1 metro quadrado. Então se eu tiver uma chuva de 1 milímetro, é uma garrafa d'água de 1 litro, num metro quadrado. Uma chuva de 10, são 10 garrafas de 1 litro. Uma chuva de 100, uma chuva de 300. 1 milímetro é 10 mil litros d'água em uma quadra ou em um quarteirão na área urbana ou 1 hectare lá no campo. É muita água. Pegando aqui uma chuva que deu em São Paulo em 4 de dezembro de 2009. Entre 1 da tarde e 7 da noite choveu 73,2 milímetros na Vila Mariana. Ou seja, em 6 horas choveu 36% que chove no mês de dezembro inteiro. Um evento no Rio, tá? A Rocinha, choveu 290 de um evento desses.
muita água acumulada. Então, um fato, nos últimos 9 anos a gente teve problema de eventos extremos em todos os anos, em todos os continentes. Em 97% dos casos, tinha um evento climático associado. De um lado, a gente teve um incremento absurdo na capacidade computacional, cada vez hardware mais eficientes, mais poderosos, mais robustos. De um lado, um incremento maior ainda em termos de acesso à informação, né? Mas de outro, a gente não teve capacidade de investir mais e melhor para reduzir riscos. Tá? Então a ONU chegou a uma conclusão de que, avaliando os resultados dos últimos 10 anos, não houve melhoria suficiente na capacidade de governança para reduzir riscos de desastres. Existe um índice aqui, produzido pela Global Network, que mostra qual é a capacidade de governança de vários países do mundo. Para quem é meio cegueta como eu vou dar um zoom nos caras que estão lá em cima. Quem são os países mais avançados dos emergentes, tá? Por que esses caras estão tão avançados? Pô, os caras estão em cima de placa tectônica, tem vulcão no quintal, tem um monte de problema. Tem furacão, tem tempestade tropical o tempo todo. Eles têm que estar preparados para isso. O que é triste é ver que a gente está aqui nessa posição, 56% abaixo do Paraguai, 83% abaixo do Afeganistão. Nada contra o Paraguai e o Afeganistão, mas pô, os caras estão muito mais avançados do que a gente numa coisa que requer nada mais do que dinheiro, atenção, políticas eficientes e inteligência a gente tem. Então, nessa análise a gente teve simplesmente o terceiro pior índice. Bom, ele falou isso é uma vergonha, vocês não viram. Logicamente, isso está associado muito ao crescimento da população. Isso é desordenado hoje no Brasil. Maior urbanização, mais casas, mais gente sujeita a risco. Tá? Vamos pegar aqui os dois exemplos das cidades que mais cresceram entre o censo do IBGE em 2000 e 2010. Balbinos em São Paulo e Rio das Ostras no Rio. Balbinos passou de 1.313 para 3.932. Mas por quê? Porque acabou Carandiru e construiu 3 presídios na cidade. Então, essa diferença de população é os roommates e os agentes penitenciários. Já em Rio das Ostras, foi por causa do pré-sal. Macaé ficou muito cara, a pessoa começou a morar em Rio das Ostras. A cidade inchou, aumentou 3 vezes a população, e aí vem, provavelmente falta d'água, falta de escola, falta de saneamento e um monte de coisa. Então essa falta de planejamento, ela impacta muito e, logicamente, se eu tiver um evento extremo ali, vai afetar um número muito maior de pessoas. Se a gente pegar a CPI das enchentes aqui de São Paulo, aqui são as principais conclusões da CPI. A prefeitura investiu só 70% do valor que deveria investir em macrodrenagem. Das 400 mil bocas de lobo e 3 mil quilômetros de galerias, 30% ou menos de 30% tem trabalho anual. Tudo que se tirou, muitos de vocês estavam crianças ainda, mas eu passei 5 anos vendo Draga na beira do Tietê aqui no começo dos anos 2000. Entram 3 milhões de metros cúbicos de dejetos dentro do Tietê todo ano. Retira 1 milhão, eu tenho um déficit de 2 milhões. Ou seja, aquele 1,7 bilhão que foi gasto para limpar o Tietê, 50% já foi para o saco. E aí a gente tem um custo financeiro cada vez maior, porque as cidades crescem, os valores das propriedades crescem, e eu tenho aqui então um aumento de 25 bilhões em custo financeiro, tirando vidas humanas, para 130 bilhões em 2010. A gente teve 50 das maiores enchentes nesses últimos 10 anos. Se a gente pegar sedes municipais que estão localizadas a menos de 1 quilômetro de um rio de médio ou grande porte, aqui em São Paulo fica quase metade das cidades. E muito pouca gente se preocupa com essa questão da macrodrenagem com os efeitos. Logicamente, a culpa não é só do governo. Não é a prefeitura que joga sofá dentro do Tietê, não é em qualquer esquina que tem 512 bitucas de cigarro e o lixo que é jogado na rua. E aí como eu faço para avaliar esses desastres? Na verdade tem que fazer uma função, um algoritmo que avalie uma série de variáveis. Eu posso ter maneiras simplistas de ver. O risco é ameaça mais vulnerabilidade, ou uma função contínua. Aí vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se eu tenho uma ilha que tem um vulcão, mas lá não tem casas, eu tenho risco? O vulcão é a minha ameaça, não há casas é a minha vulnerabilidade. Teoricamente não tem risco, mas fechou o aeroporto de Guarulhos aqui em 2011. Porque a cinza que estava a 3 mil quilômetros chegou até aqui e fechou o aeroporto de Guarulhos. Então a questão do risco é relativa. Não vai morrer ninguém na ilha, mas pode morrer um cara que está levantando voo aqui em São Paulo. Então o que a gente faz? Pega as imagens de satélite, observa
monitora com imagens multitemporais, e aí eu consigo fazer o que é mais nobre, que é modelar e prever cenários. Aí que está o grande lance da coisa. Como é hoje a América do Sul? Tá? Como era 18 mil anos atrás? Aliás, 18 mil antes de Cristo, 20 mil anos atrás. Aqui em São Paulo tinha mais de 100 quilômetros de terra e praia. Né? Vejam a diferença aqui. Principalmente lá em cima. Né? O que aconteceria se metade da calota leste da Antártida derretesse? Eu ia ter uma elevação de 5 metros. Marajó foi para o saco, a água está quase chegando na Bomboneira, as praias do litoral somem, no Rio Grande do Sul. Se derreter a calota oeste da Antártida, 50 metros, a Amazonas vira água. Se derreter toda a Antártida, acabou Buenos Aires. Nem a Argentina aqui, né? Então eu consigo pegar softwares, imagens e extrair dados e começar a modelar, por exemplo. Num caso de enchente, eu preciso modelar aonde está a água, de onde ela está vindo, para onde ela vai, com que velocidade, qual é o impacto disso. Então eu consigo modelar, por exemplo, logicamente, mecanismos de fluidos. Quanto mais fino o braço do rio, maior a velocidade. Então eu vou ver lá o que absorve em termos de áreas que tem mato, onde vai escorrer, quanto choveu, e eu começo a fazer análise. Então aqui eu vou mostrar uma simulação de cenários e recriar algo que aconteceu para ver se o meu modelo está legal, e aí eu começo a aplicar ele daqui para frente. Blumenau tem uma coisa muito interessante, tá? Desde 1850, quando eles começaram a colonização, sempre teve enchente. A questão é que cada vez teve mais área urbanizada, mais população. E a gente foi fazer um trabalho lá e foi muito interessante, por isso que eu coloquei essa foto índio. Essa colonização começou em 1850. Quando os imigrantes alemães chegaram e tomaram conta daquela região para instalar Blumenau, tinha um monte de índio lá e não teve conflito. Passados uns 20, 30 anos, estabelecido um canal de comunicação entre os indígenas locais e os alemães. Pô, por que vocês, quando a gente chegou aqui, vocês não atacaram a gente? Aí os índios falaram, cara, vocês não estavam invadindo uma área nossa, vocês estavam invadindo uma área do rio. Essa área nunca foi nossa, então a gente não tinha por que brigar por ela. Sacanagem, né? A gente se julga tão evoluído, tão inteligente, e os caras já tinham essa percepção lá 200 anos atrás. Se eu pegar o que aconteceu aqui em novembro de 2008, vejam que choveu 1001 milímetros, quando o normal é chover 128. Tá? Então nesses dias, do dia 20 até o dia 25, choveu muito. Tá? E aí a gente recriou, colocou num sistema um mapa da cidade, detalhado, e começou a alimentar o algoritmo. Olha, está chovendo, onde está ficando essa água? Onde está infiltrando, onde está escorrendo? Então veja o seguinte, aqui a gente está no dia 20 de novembro, às 7 da manhã. O rio Itajaiaçu está no curso normal, bonitinho. 1 da tarde, isso aqui está alagado. Detalhe, vocês estão vendo aqui no canto que tem uma legenda de chuva. Não está chovendo na cidade, está chovendo na cabeceira do rio. Logo depois, às 7 da noite, aumentou ainda mais. Recrudesceu no dia seguinte, no dia 21. E aí no dia 22, aí sim começou a chover em Blumenau. Já era o caos. Tá? Então quer dizer, 2 dias antes, a chuva já tinha feito o efeito por estar trazendo um volume absurdo de água. Aí o que a gente fez? Colocou aqui, como é um mapa muito detalhado, em escala 1 para 2000, eu tenho todas as ruas, todas as casas, eu sei o que é aonde. Então, antes de começar a chover, eu tenho áreas afetadas, 0. Depois que começou a chover, eu tive 21.222 casas que foram alagadas e 7.509 lotes que não tinham casas, eram terrenos que foram alagados. Tá? E aí eu começo a explodir isso. Ó, tem um asilo, 2 universidades, 8 escolas estaduais, 9 municipais, 10 creches. Em geral, essas áreas são áreas de salvaguarda. Ó, tira o pessoal daquela vila e leva para o ginásio da escola. Se a escola está embaixo d'água, não adianta mandar para lá. E aí a gente começou a ver o seguinte, comparando o número de casas que a gente modelou com o número de casas que a Defesa Civil cadastrou na época, deu um erro de 0,3%. Ou seja, o modelo está espetacularmente preciso. Com base nisso, eu consigo gerar inteligência para prever, olha, se chover tantos milímetros em tal lugar, em tantas horas, essa área aqui vai ser afetada. Manda evacuar. E não adianta levar neguinho para esse ginásio, porque também vai ficar embaixo d'água. E para a gente terminar, tendências. A gente tem 4 grandes tendências na utilização dessas imagens hoje. Primeiro, está crescendo o número de usuários. Todos vocês utilizam geotecnologia, mesmo que não saibam. Uber é totalmente baseado em tecnologia.
ele vai calcular a melhor rota para o motorista, vai dizer onde você está, qual é o carro mais próximo. Qualquer coisa, entrega de jornal, produção de laranja, entrega de fertilizante, tudo está associado com uma questão geográfica. A gente vai ter produtos de Geographic Information System, processamento digital de imagens, cada vez mais potentes, com mais funcionalidade. A gente vai ter um número exponencial de satélites sendo lançados. E a interoperabilidade, dados que são utilizados em vários sistemas diferentes hoje. Então, como eu tinha falado, ó, o satélite lá de 85 tinha 4,5 toneladas. Tudo que vocês estão vendo de dourado aqui, ó, é ouro. Ouro é um excelente isolante térmico, e esse cara que está lá em cima tem uma puta engenharia por trás, porque a parte do satélite que está voltada para o Sol está mais ou menos 150 graus, a parte que está na sombra está 150 negativo. Imagina a qualidade do instrumento que está dentro para ter uma oscilação de 300 graus centígrados e continuar operando. A imensa maioria desses satélites está acima de 800 km. Então hoje um ônibus espacial americano ele vai até 450, 500. Na hora que tiver tecnologia para passar 800, vai ter um mercado absurdo de resgate de satélites que ainda estão circulando. A gente tem mais de 30 mil satélites circulando desligados hoje ao redor da Terra. Alguns caem, como aconteceu com a estação chinesa esses dias. Nos anos de 2005, 2006, o satélite passou de 4,5 toneladas para 200 quilos. E agora ele é metade de uma caixa de sapato, ou até menor. Então eu tenho capacidade de pegar uma área como o Mato Grosso, que são 903 mil quilômetros e em 6 dias eu consigo imaginar o estado inteiro. Isso me dá a capacidade de atender tanto desastres naturais, agronegócio, ou o que quer que seja. Se a gente pegar esses nanosatélites, a gente vai ver ó, que só em 2016, 2017, a gente passou ali, ó, de 288 satélites lançados em 2016, 311 em 2017, e a imensa maioria deles é de tamanho 3U. Então tem uma tecnologia espacial que é a seguinte, um satélite 1U é um satélite de 10 por 10 por 11,35, um 2U é 10 por 10 por 20, um 3U é 10 por 10 por 30. Então literalmente é uma coisinha desse tamanho, com uma tecnologia absurdamente potente, que pesa aí 10, 15 quilos, em relação ao que eu tinha há 30 anos atrás, que pesava 4,5 toneladas. Uma coisa interessante é que há uma paridade entre os lançamentos através de universidades no mundo inteiro e de empresas. Então, satélites acadêmicos para pesquisa e satélites de fins comerciais. E, logicamente, os americanos têm 65%, a imensa maioria deles. Vocês viram numa das palestras anteriores a questão de computação quântica. Existem hoje sensores que têm 4 bandas, 5 bandas, 10 bandas, 20 bandas. E há uma tendência de fazer sensores hiperespectrais, com centenas de bandas, específicas para diversos problemas que a gente tem aqui embaixo. Então eu tenho essa imagem vista de maneiras diferentes. O que acontece? Eu consigo gerar uma classificação para identificar, por exemplo, parâmetros biofísicos, conteúdo de nitrogênio no solo, ervas daninhas, resistividade do solo. Só que isso gera um volume absurdo de informação. Tá? Para eu ter uma constelação de satélites, cada satélite gera, a cada órbita de 90 minutos, 100 terabytes de dados. Não existe tecnologia hoje e não vai existir tão cedo para você fazer um download desses 100 terabytes em 15, 20 minutos. Né? De novo, esse cara está girando mais ou menos 5 mil metros por segundo. Tá? Então, em 90 minutos, ele faz uma órbita de 500 km de altitude. Não tem capacidade hoje de transmitir, de receber e processar esse negócio. O que os caras tiveram que pensar? Estão desenvolvendo processadores quânticos que estão a bordo do satélite. Então ele pega aquele 100 tera que ele adquiriu numa órbita, processa, em 5 segundos depois ele gera um mapa e desce só o mapa. Já desce tudo pronto. Isso é possível através de um computador quântico, uma tecnologia quântica para produzir com uma enorme rapidez, um volume gigantesco de informações para que essa informação esteja disponível. Tá? E aí eu posso fazer, por exemplo, discriminação. Quais são as áreas de soja, de milho, de algodão no município, ver a produtividade, onde está produzindo mais, onde está produzindo menos. Tá? E chegar em níveis. Isso aqui é uma animação que já está um pouco obsoleta, mas isso aqui é o seguinte. Ó, isso aqui é uma linha de transmissão de gás da Petrobras na Bahia, e aqui tem uma vila. E vai ter uma explosão numa válvula aqui. Tá? Então a gente fez uma simulação do que aconteceria em termos de plano de contingenciamento. Você vê que vai formar uma pluma. Ó, explodiu. O vento está indo daqui para lá, então essa pluma está disseminando. Eu quero ver até onde ela vai e o que vai acontecer em termos de plano de contingenciamento daquele pessoal que mora naquela vila. Então
Aqui ainda, isso aqui já tem 5 anos de idade, tá bem tosco hoje, já tem coisa muito mais legal. Mas veja que cada casinha está na sua exata posição, do jeitinho que é, as pessoas que saem caminhando para um ponto de encontro, porque tem um plano que fala, ó, se der M, se encontra aqui, daqui a gente vai fugir. Então a gente tem tecnologia, tem conhecimento, o que falta muitas vezes é vontade política de ter um plano desses aí para cada refinaria da Petrobras, para cada centro, uma usina nuclear em Angra e assim por diante. Então, para acabar é o seguinte, o que a gente procura ver? É não ver só a pontinha do iceberg, mas ver o todo. Se eu tenho um satélite que está lá em cima, ele consegue ver toda a informação que está aqui embaixo. Né? E para resolver o meu problema, não interessa se eu vou ter que pular esse muro, se eu vou ter que fazer um túnel, eu vou ter que arrebentar e passar para o outro lado, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, independente seja para o cara que está vendendo semente, fertilizante, para o cara que tem que definir qual é a área que vai ser alagada no caso de uma enchente, existe hoje instrumentos que permitem que a gente faça esse planejamento, ou a definição de estratégias, de planos de ações, seja para aumentar o faturamento da empresa, para diminuir o risco de quem está lá na ponta. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Perguntas, gente? Vamos fazer. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar para você que trabalha no mercado, falou, abordou muito do lado da agricultura. O que você está vendo das empresas commodities? Que passo elas estão dando commodities para se tornarem mais produtivas? Em termos de custo, o que elas estão usando? Tá. Existe o 8 e 80. Tem gente que enxerga isso aqui como um custo muito alto, tem gente que enxerga como um potencial de ganhar mais mercado ainda. Então, no momento em que tem uma crise instalada aí há 3 anos e que não deve acabar esse ano ainda, ter um market share de 1% a mais, 1% a menos, significa cortar emprego, fechar fábrica, demitir muita gente. Então, tem empresas de grande porte hoje que já estão investindo nisso, internamente ou contratando consultoria, e que estão utilizando essas informações para poder se planejar melhor, seja no nível tático, operacional, estratégico. Cara, eu preciso, essa área aqui no oeste da Bahia está crescendo, a gente tem que ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupar, o concorrente vai lá e ocupa. Então, está havendo um caminho bem interessante, mas assim, o mercado do agro ele é muito muquirano. Então, o cara gasta 1 milhão para ampliar a capacidade de produção de etanol na usina, mas ele não gasta 100 mil reais num mapa para poder se planejar. Então há as diferentes visões, tem uma miopia de gestão em algumas áreas e uma visão muito além do alcance em outras. Tá? Mas está havendo cada vez mais investimentos nessa área, principalmente das grandes empresas, né? As top de linha. Mais questão? Obrigado pelo convite. Parabéns pela palestra, foi genial. Eu sou professor da Nicaragua. Marcos, como é que a gente aprende mais sobre isso? Tem várias dimensões aí do problema. Né? Tem a parte basicamente de imagem, tem a parte de logística, tem a junção das duas, tem acesso a outras bases de dados, tem processamento de quantidades imensas de informações. Acho que cada uma dessas aí é um desafio. Né? O que você sugere para começar a... Cara, assim, ó, a gente vive uma situação bem clara de Pareto aqui no Brasil, né? 80-20. Lá fora os caras gastam 80% do tempo analisando as informações e 20% juntando dados. A gente é o contrário. É 80% construindo uma base de dados e 20% planejando. Aí quando não dá tempo de fazer o planejamento no nível que se esperava, ele acaba saindo às vezes mal feito. Existem alguns cursos hoje de especialização, mestrado, doutorado no Brasil, mas tem muito material, ainda é material em português, é limitado, né? Tem alguns pesquisadores aqui do INPE, da USP tem muita coisa, aqui em Rio Claro, Porto Alegre, na URGS, Federal de Goiás, Federal de Minas Gerais, o UNB tem bastante coisa, mas literalmente, assim, vou contar uma história bem estranha, assim, quando a gente entrou no INPE, eu entrei em 89 no INPE, tinha um sistema chamado Sirius na biblioteca. Era a coisa mais avançada que eu já tinha visto na época. Você chegava, hoje é ridículo. Você chegava lá, colocava um microfilme numa tela de televisão de 50 por 50, rodava aquele microfilme, achei o paper do Marco Caetano.
pegava a referência, preenchia um papelzinho, entregava para a bibliotecária. Em 3 dias eu estava com uma xerox do paper dele. Não interessa de onde ele era no mundo. Mas em alguma, cara, levava 3 dias para ver o paper. Hoje se você der um Google, puta, vai aparecer 1,5 milhão de referências. E aí o problema é o inverso, né? Antes tinha pouca informação, agora tem demais. Você tem que filtrar o que é bom do que não presta. Então assim, procurando, você vai achar vários trabalhos feitos nessa área de desastres naturais, de mapeamento para uso de vegetação, de exploração do potencial desses dados, mas literalmente é buscar informação. Não tem um repositório hoje que eu possa te indicar assim, aqui você vai achar tudo que você precisa para um básico. Tem um evento chamado Mundo Geo que acontece aqui em São Paulo em maio, é o maior evento de geotecnologia da América Latina, ele acontece agora em maio, no Frei Caneca. Tem uma exposição, tem uma série de palestras, é um evento interessante para dar uma olhada. Tem de software, Marcos, onde o cara conhece? Hoje tem soluções que custam de 0 a 200 mil dólares em termos de software. Então tem aplicações como QuantumGIS ou GVSig que você baixa de graça na internet. É uma comunidade mundial de usuários que desenvolve, então é muito fácil, só que você não tem o suporte, né? Mas essas simulações que você mostrou pra gente, por exemplo, desenvolvem derivados parciais, um monte de posicionamento, um monte de coisa. Vocês lá, já vem pronto para vocês? Só aplicam, ou tem algum matemático? Você que desenvolve isso, não tem nada pronto. Na verdade, o software está lá, a imagem está lá. Você junta as duas coisas, bom, e agora? Lei da informática, entra lixo, sai lixo. Se você não botar uma inteligência no meio... Mas na Geoambiente existe um grupo de matemático, engenheiro... A gente tem uma fauna bem variada. Tem geólogo, geógrafo, engenheiro cartógrafo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, geólogo, matemático, estatístico, engenheiro ambiental, físico. E a gente tem um grupo de P&D lá que pesquisa essas coisas. Cara, o que o mercado está precisando? Vamos pensar 2, 3 anos na frente. Então, vai lá, desenvolve o produto e lança. Ou oferece serviços que, literalmente hoje, mapear desmatamento ou não é área agrícola ou não é, muita gente consegue fazer. Mas chegar nesse nível de fazer simulação de cenários ou obter um processamento de cálculo de área de soja no Brasil inteiro, vai levar aí uns 6 meses e consumir umas 100 pessoas. A gente faz com 3 pessoas em 2 meses. Porque eu uso aquela estrutura do Google. Aquele slide não estava lá à toa, quer dizer, como distribuidor eu tenho acesso ao potencial de hardware que o Google tem. Então eu disparo e uso um processamento que levava 20 dias para fazer, eu faço em 1 hora. E análise econômica de commodities, isso tem pessoal também? Aí, em geral, parte é interno, parte é consultoria. Traga um cara especialista em SLURPs da USP ou contrata um cara da universidade tal que dá N horas de consultoria e a gente desenvolve. Um desses exemplos de consultoria é o seguinte, toda criança que estuda a mais de 2 quilômetros da escola aqui em São Paulo tem direito a transporte gratuito. Nós pegamos todos os alunos do estado de São Paulo, 6 milhões, e geocodificamos, cada um na sua casinha. Fulano até a escola, 1,9 km, beleza, está fora. 1,5 km, está fora. 2,100, opa, reserva. Todo mundo que sobrou, chama a mãe do fulano. Fulano, você quer mudar seu filho dessa escola para essa aqui? Fica mais perto. Eu quero. Beleza, ele sai da lista. Não quero, ele que continua estudando ali. Pegou todo mundo que ficou e geocodificou e aí fez a otimização logística da frota de ônibus que pega aquele aluno e leva ele para a escola e volta para casa. O governo de São Paulo gastava R$1 bilhão por ano em transporte escolar. A solução que a gente vendeu custou 3 milhões. Economia no primeiro ano, 300 milhões de reais. Um ROI de 100 vezes no primeiro ano. Por que deu essa diferença toda? 2 motivos. O cara tem o transporte escolar e ele é pago por quilômetro, então ele faz a rota maior para ganhar mais. Ou ele é burro e ele faz a rota maior para ganhar mais. Ele está deixando de ganhar dinheiro, de economizar dinheiro. Então veja que 300 milhões de economia num primeiro ano é algo absurdo. Então, o fruto do quê? De pegar aquele dado, geocodificar tudo, criar uma inteligência, um modelo logístico que otimize a rota e pegue na sequência correta para fazer a menor rota possível. Né? Então, são exemplos claros. Nesse caso, a gente contratou um cara que fez a otimização do modelo logístico, foi lá, implementou e jogou na Seduc. Resolveu um senhor problema. Tem 300 milhões de reais que deveriam estar sobrando. Né? Não vamos comentar mais nada.
Mas como eu falei, tem aplicações para tudo hoje. Você pode literalmente, a melhor maneira de economizar dinheiro é parar de rasgar. Então, nesse caso, o governo parou de rasgar 300 milhões todo ano em transporte. Só fiquei curiosa a respeito do seguinte: o serviço de vocês foi muito a mercê do Google e da tecnologia dele? Não. A gente navega nos 3 oceanos. Eu posso utilizar a tecnologia do Google, eu posso usar software proprietário e software livre. Não interessa. Que caracteriza para essa tomada de decisão do que você vai usar? O porte da solução. Se eu preciso de algo que tem que ser muito rápido e tem um volume gigantesco de dados, a tendência é usar o Google, porque ele é mais robusto, mais rápido. Se eu tenho uma solução que é para uma usina de cana no interior de São Paulo, que tem uma área de atuação ali de 1000 km², eu posso usar um software livre, que não tem custo nenhum em adquirir, mas tem um custo em desenvolver a solução e em capacitar a pessoa para treinar. Então, você pode ir para soluções pequenininhas e simples, às soluções corporativas gigantescas, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a engenharia aeroespacial está muito pouco avançada, dá para conseguir suprir para vocês? Assim? De certa maneira sim, de certa maneira não. A gente tem satélites hoje feitos pelo Brasil, sozinho, o Brasil em associação com a China. Tem um problema do lançador lá, né, que até hoje a área militar não conseguiu resolver. Então, em termos, a gente tem a Embraer da vida, que é super avançada na parte aeroespacial, e a gente produz satélites. Tem hoje, acho que 20 ou 21 países no mundo que tem tecnologia para construir um satélite e botar lá em cima. Nós somos um deles. A gente tem tecnologia, só que a gente não tem o satélite. A gente não consegue. Então, assim, perdemos muita mão de obra. Consegue ser produzido, mas não consegue ser lançado. Tudo que faz lá fora a gente teria condição. Hoje os satélites que nós temos foram lançados com satélites, com foguetes chineses. Todos eles. Grande parte da produção brasileira agrícola também por parte dos conjuntos de milho. E como seria o processo de mecanização e tecnologia de implantação nessas áreas? Porque seria muito caro e seria uma espécie de apropriação do governo dessa área para fazer uma plantação mais mecanizada, porque futuramente, você falou aí, a necessidade de mais alimento para suprir a necessidade da população vai ser maior. Então, como poder isso? Na verdade, a gente tem duas questões aqui. Uma, pela estrutura fundiária, quando tem áreas muito pequenas, 1, 2, 3, 10 hectares, em geral essas áreas estão em áreas declivosas. Tá? Não dá para mecanizar, porque acima de 12 graus o trator vira, a colheitadeira vira. Então ali eu vou continuar tendo um trabalho muito mais tração animal ou pessoal, qualquer outra coisa. O governo não tem investido na identificação de soluções para pequenas áreas. Ele está preocupado em, precisamos produzir muita soja para exportar, porque a balança comercial tem que ficar positiva, não sei o quê. Então tem muita ênfase em mapear grandes áreas de cana, de soja, de milho. Mas ninguém está preocupado com alface, com tomate, com amendoim, com esse tipo de produto. E também em relação ao tamanho da propriedade com o pequeno produtor. Haveria espaço, hoje a gente tem... Só que assim, para enxergar essas pequenas áreas, aí eu tenho que usar outras imagens, que não são gratuitas, são comerciais. Aí, por exemplo, se eu for pegar a imagem comercial só para o Mato Grosso, eu precisaria de 200 milhões de reais só em imagens, para ter uma cobertura do Mato Grosso. Vocês viram naquela animação que eu passei 12 no Paraná. Não dá para gastar 12 vezes 200 milhões. Não tem... mesmo que alguém tivesse dinheiro para bancar isso, o satélite não ia ter condições de adquirir a cada 3, 4 dias com essa resolução. A gente usa uma resolução mais genérica, 20, 30 metros, 50 metros, 100 metros. Obrigado.